Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível. Assim, a gente também sempre recebe um convidado especial que nos ajuda a desenvolver os temas aí propostos. Hoje nós temos a honra de conversar com o Newton Leopoldino. Newton Leopoldino, que é presidente do PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro de Guarujá. Quem eu dou muito obrigado pela presença. Assim, de pronto, acabamos tendo um desencontro e consegui falar com você meio que em cima da hora, mas agradeço pela participação. Eu que agradeço, Valdir. Fico contente de estar aqui, uma pela amizade que a gente tem, né? E pelo seu perfil profissional, que você conduz o seu programa, e a gente fica satisfeito de poder estar vindo aqui e falar um pouco das coisas que a gente faz politicamente dentro da cidade, né? Certo. Bom, tem alguns fatores, né, que nos fazem, leva a gente a falar um tipo de um jargão jornalístico assim. O PMDB está em pauta, né? O partido está em pauta. Uma das questões, por exemplo, que a gente começar assim, bem, num ambiente bem local, é a questão das contas da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito, que nos últimos 8 anos foi titular da cadeira de chefe do Executivo de Guarujá, teve aprovadas as contas, a maioria das suas contas por parte do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão técnico que avalia essas contas, só que as contas na Câmara estão sendo rejeitadas sistematicamente. Já foram rejeitadas 3 contas, né? Uma aprovada e 3 rejeitadas. Como é que o PMDB, como é que o PMDB tem avaliado isso, tem digerido isso? Então, para a gente foi um golpe, né? A gente fala golpe, que é muito comum falar em golpe, né? Bom, mas o PMDB agora tomou golpe, né? A gente vê assim, a gente olha com esse aspecto aí, porque a prefeita, né, a ex-prefeita Maria Antonieta, nosso governo PMDB, que a gente acha que fez um governo aí com muita responsabilidade, porque nós pegamos aí uma cidade, ainda está, né, não é que nós pegamos porque o outro prefeito deixou, porque essa deixou. Existe uma dificuldade que é nacional, né, uma dificuldade econômica. E a cidade, o município passa por isso também. Ser gestor sem dinheiro é complicado, porque você tem que dar prioridade naquilo que você enxerga, que você acha que é melhor para a população. E a ex-prefeita Maria Antonieta, nossa companheira, PMDBista, fez um governo voltado pela responsabilidade, pela ética, tanto é que ela investiu nas ferramentas de prestação de conta, de controle, né, e estava sempre alinhado com o tribunal para poder fazer as coisas corretas, porque fazer todo mundo faz. Você tem 2 jeitos de fazer rápido e fazer certo, que é mais demorado, porque às vezes fazer certo não é o que todo mundo precisa, é como a gente decide as coisas na casa da gente, né? Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer aquilo, então vamos fazer aquilo e depois a gente vai fazer outra coisa. Então ela teve, isso nos orgulha porque ela teve 6 contas já aprovadas pelo tribunal, né, do Estado, 2 ainda estão em parecer. Então, das 6 contas que teve aprovada com os pareceres do tribunal, uma foi aprovada, que foi de 2009, aí a 2010, 2011, 2012 foi reprovada porque não teve o voto suficiente na Câmara. E também mudar o jogo de uma hora para outra. A gente fala mudar o jogo porque começou a valer a partir de agora, que a decisão da Câmara, ela tem base para poder reprovar, ela que é que dá a chancela, né? Que carimba, que dá a chancela da aprovação da conta. Porque o tribunal ele vê no parecer técnico e a parte política ficou para a Câmara. Isso está começando, foi lei que mudou a partir de um ano e pouco mais ou menos. Então todas as contas das gestões municipais, estaduais ou federais passa pelo legislativo para ele chancelar a conta, ou reprovar ou não reprovar. Na verdade não é aprovar, ela pode ser reprovada. Para manter o que estava escrito no relatório de contas, o parecer favorável, eram necessários só apenas 6 votos. A gente faz a conta o contrário, assim, para reprovar a conta, porque a conta já está aprovada, né? Tem um parecer de aprovação na conta do tribunal. Certo.
para o Legislativo trocar essa opinião, ele precisa de 2/3. E 2/3 seria 12 votos. Que aí vai naquela conta que você falou. Aí se tiver os 12 votos, ela fica reprovada. Se não tiver, ela mantém o parecer do Tribunal Eleitoral, do Tribunal de Contas. Lei é lei, logicamente, não se discute, né? Mas muita gente também torce o nariz nesse debate, porque o Tribunal de Contas é formado por contabilistas, advogados, especialistas em gestão pública, em gestão e em contas públicas. Sim, né? E são rigorosos. Aí cai na Câmara que é uma vontade política. Quer matar os planos futuros da... É mais ou menos isso aí, mas a gente fala, a população às vezes tem que falar no pé da letra para a população entender. Pô, mas foi aprovado, teve técnico se debruçar em cima das contas, porque é anual, é por ano, e validou, disse que estava aprovado as contas, estava regular as contas, né? Aí o que aconteceu? Porque teve uma vontade política, e isso aí vai incorrer muito, Valdir, daqui para frente, no jogo político da cidade ou da região. Toda a cidade vai Se o prefeito ele teve que fazer algumas coisas que não agradou a Câmara, lá na frente a Câmara pode reprovar. E o que nós vimos foi isso, porque eu inclusive estava lá no dia, eu vi que muitos vereadores, né, lógico, cada um com a sua consciência de voto, mas eles falavam que eles colocavam a questão política em cima da conta, não a questão técnica. Porque a prefeita não foi no meu bairro, porque a prefeita não limpou a minha calçada, porque a prefeita não pôs mais médico. Então, eles não colocavam ali uma avaliação dos números, porque conta é número. Né? Se você entrou 10, você gastou 7, tem que ter 3. Essa conta é número. Se o tribunal aprovou, porque os números bateram, a contabilidade fechou, era isso que eles tinham que votar. Mas não, eles colocaram, a gente viu lá, que até colocaram sob suspeita ao tribunal. Até isso fizeram. Tem vereador que falou, não, esse tribunal foi comprado ou agiu de má fé, que nem conhece o bairro tal. O tribunal ele só vê número, ele não precisa ver o bairro. Ele só quer saber se tem 10 árvores, ou se foi plantado, com que custo foi plantado, ou se tem 10 médicos, ou se... É isso que ele quer saber, se tem 10 vagas na escola, se foi ocupada. Ele quer saber número, ele se debruça em cima de um documento e prova ou reprova. E essa relação essa relação política entre prefeitura e Câmara fica evidente, né, também, se você me permite, a de 2009, ela ainda era prefeita. Sim. Aí todo mundo votou a favor. Mas aí você vê que muda o jogo. Depois que ela saiu, não tem mais voto. Eu vejo com tristeza, porque às vezes é um bom gestor, mas não é um bom político, que tem isso também, né? Isso está se falando muito no Brasil, né? O caso do Dora, de outros que... Não, ele é bom gestor, mas não é bom político. Às vezes o prefeito ele acaba sendo um bom gestor, mas ele não foi um bom político, de estar aqui nas costas, de agradar, de ser amigo. Não, ele foi enérgico com as contas que ele tinha que fazer. E acaba ficando na mão do sistema político, que é um sistema que a gente tem que melhorar muito. Em tese, essa rejeição de contas, em tese, por conta da legislação vigente, a ex-prefeita fica inelegível. Fica inelegível. Existem recursos. No Brasil, tudo tem recurso, infelizmente. Né? As coisas vai até a última consequência. Até alguém dá um jeitinho, dá para dar um jeitinho. Então, vai para o recurso daqui, aí perde aqui, vai para lá, e as coisas vão demorando. Mas eu não sei se... o fato é que não foi aprovada as contas na Câmara que devia, ou aliás, o fato é que foi rejeitada e não devia ser rejeitada. Muita gente falou, essa decisão tira a ex-prefeita do páreo. Ela estava no páreo, no seu entendimento? Todo político tem intenção, né, de continuar trabalhando, tem o ideal de trabalhar, de usar a política, né, em benefício de melhoria para a população. É um ideal que a gente tem dentro da gente. E todo político, depois de mordido na primeira vez pelo mosquitinho da política, sempre quer voltar a uma campanha. Ela não conversou, o PMDB também não conversamos sobre esse assunto, se viria ou se não viria, porque eu acho que as coisas
em degrau, né? Vai subindo conforme vai aparecendo aí as coisas, né? Houve orientação de bancada, né, para os vereadores, ao menos os vereadores do PMDB votarem? Sim. Houve. A gente chama, o que a maioria dos partidos tem lá, uma cláusula no estatuto, que chama fechamento em questão. Inclusive o Temer está falando sobre isso aí, ou alguém falou, não sei se ele falou, de fazer fechamento em questão do partido, para que o partido vote de acordo com a vontade política do partido, né? Existe uma reunião, que nem nós fizemos, chamamos um executivo. Nós temos 2 vereadores aqui, que eu queria até mandar um abraço, o José Agostinho, que é segundo secretário da mesa, e o vereador Todd, que é vereador eleito lá pelo PMDB. Então nós fizemos uma reunião da executiva, pedimos, né, mostramos lá porque que a gente queria que os vereadores votassem com o parecer do tribunal, que desse um voto favorável, né, para o parecer do tribunal, e foi acatado. Foi acatado nas 2 primeiras contas. Na terceira, o Joel votou contra, né, votou só o Todd. A gente sempre agradece partidariamente ao Todd pela firmeza, né, pela presteza de estar com o partido até nas coisas mais difíceis. O Joel não votou, nós não chegamos a conversar ainda, vamos conversar, vamos avaliar, mas não era o voto dele que ia mudar uma decisão, porque ela já tinha mais de 12 votos, contrário. Quando tem mais de 12 votos, já está reprovado. Como teve essa orientação de fechamento de questão? Fechamento de questão, é. O vereador que não segue, ele tem alguma punição, sofre alguma punição? O estatuto diz que, assim, quando a bancada fecha, ele tem que seguir. Se ele não seguir, ele tem que mostrar por que ele não seguir. Eu não vou seguir porque, que nem no caso, talvez seja porque eu tive pressão do meu eleitorado, que não queria que eu votasse, então, sei lá. Isso aí a gente ainda vai sentar e conversar. Mas o estatuto dá para o partido o poder de que você use como regra esse fechamento de questão. E existe lá os artigos que vem a punição caso você desobedeça. Mas tudo a gente tem um contraditório, né? Claro. E o PMDB é um partido muito grande por causa disso. Né? Não é uma sequência de sim. Tem os não também, né? Claro. Nós estamos passando por isso aí na reforma nível federal. Assunto que a gente já logo entramos aí. Wilton, você é um cara que está aí na política já há algum tempo, né? E com uma condução, uma serenidade na condução aí do partido, já há algum tempo já? 5 anos. 5 anos já como presidente do PMDB no governo, né? E agora já não no governo. Não tem a percepção, assim, a sensação assim, que a política vive um clima exacerbado, assim, não sei se é agressividade, talvez a agressividade chegue, às vezes beira a agressividade. Eu estou falando isso porque no rivalidade, né? Rivalidade, a rivalidade excessiva, fica aquele clima de Fla-Flu, de Palmeiras e Corinthians, de Santos e Corinthians, aquela coisa. E eu estou falando isso porque no dia que foram votadas uma das contas da ex-prefeita, vários populares lá, não que o protesto, imagino eu querer dizer que o protesto não seja permitido, logo eu que tomei tanta borrachada na vida, mas alguns levaram melancia e queriam esfregar a melancia ali na cara dela, no próprio dia que você também teve também um pequeno início de confusão, assim, tal. Você não acha que está tendo esse clima muito exacerbado que prejudica o debate? Então, prejudica sei lá, leva para o lado né, do cômico das coisas, né? As pessoas querem dar risada. Querem dar risada. Querem conversar. Eles não querem saber por que aconteceu isso, por que aquilo. Eles querem opinião. E a prefeita, infelizmente, essa parte política, ela deixou muitas pessoas descontentes, tanto é que a rejeição dela era grande. E a população foi lá, não sei se população ou agente político, porque lá o que está na Câmara todo dia assistindo a sessão, a plenária, é mais agente político do que a população. Tanto é que o presidente, o Edilson Dias, no começo estava com vontade de mudar o horário para ver se tinha mais possibilidade da população participar.
Assim, mas a população está sempre descontente com a política, né? E cada vez mais, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo aí de muita revolta, né? Porque mexe com dinheiro público, muita coisa errada, isso recai sobre o agente político. Nem todos são sérios, ou que está parecendo que muitos são desonestos, é o que está mostrando a mídia, né? E isso vai deixando as pessoas insatisfeitas com a política, né? Então o que houve lá foi aquela representação de cena, da melancia, que não sei o quê. Muitos vereadores usaram o palanque para ofender, não para denegrir, mas para ofender, porque não fez isso, porque não fez aquilo, porque não sei o quê. Ali era uma cena de aprova contra ou não aprova. Era uma coisa técnica. E tem vereador que de repente nem entende o procedimento contábil de uma prestação de contas, mas ele põe o dedo político na conversa. Foi aquela cena que nós vimos. E eu, na verdade, também achei que foi muito... montaram lá um espetáculo à parte que não é digno de uma Câmara. Né? Eu acho que a Câmara ela tem que se portar e tira a tranquilidade até do próprio vereador que está lá. Ele está se sentindo pressionado com os gritos, com os jargões que são falados lá. E foi aí que você também se sentiu na necessidade de se manifestar? Foi quando eu falei, vamos partir para coisa séria, né? Porque a política já é tão desgastante, e você virar não quero nem falar o termo, que mas é forte, mas é verdadeiro, que é montar esse circo para quê? Né? A população que está na televisão, está assistindo, não gosta disso. Gosta, porque ela gosta de ver serenidade. Se na própria Câmara não vê essa serenidade, assim como montaram também para poder derrubar o próprio presidente, né? Montaram lá uma ação contra ele e tal, de um morador. Então essas coisas no Guarujá tem que acabar. A política está perversa demais, e aonde vai para esse clima que você está falando aí de rivalidade, né? O amarelo contra o vermelho contra o preto, o azul. Então isso aí tem que acabar. Os agentes políticos têm que estar no cargo para fazer política e em benefício da população, não olhando para o seu umbigo. Com certeza. Como você disse, a ex-prefeita terminou o mandato com uma rejeição alta e várias dificuldades aí na condução de algumas atividades essenciais para a população, como por exemplo o excesso de buracos na cidade, alguns outros problemas aí estruturais. Problemas que ainda estão sendo vividos pela população. Sem querer, logicamente, fazer você provocar a rixa aí entre o governo que saiu e o governo que entrou. Mas a que você atribui isso? Não, na verdade, nem existe rixa, porque a gente pensa na política voltado para o benefício da população. Né? A gente procura evitar esse clima aí de fla-flu, que nem você falou. É assim, e a gente está apostando que o governo mande, porque se não andar, quem sofre é a população. Mas a dificuldade que a prefeita teve e o atual prefeito está tendo é justamente gestão do pouco dinheiro. Você, quando chega no final do mês, você tem para pagar X e você só recebe Y, a dificuldade existe dentro da sua casa. Tem coisa que você tem que deixar de fazer, tem coisa que você tem que parar na metade. E o que aconteceu com o nosso governo do MDB, mais ou menos isso. Muitos projetos estavam em andamento, teve que parar, porque a União secou o poço, cortou as verbas que teriam que vir, e tanto é que agora está retomando. Morrinho está refazendo, Praia de Pernambuco, lá, a avenida principal, parece que já terminaram. E muitos projetos que estão em andamento já estão com verba já carimbada para aquilo, mas teve que ser paralisado. E parou num ano crucial, que foi o fechamento da gestão, da nossa gestão, da prefeita Maria Antonieta. E a dificuldade que ela teve foi isso. Ela deixou de fazer alguma coisa, porque o dinheiro só dava para fazer aquilo. E, infelizmente, ela não optou pela zeladoria. E é o que mais a população teme. Porque se você aplicar na saúde, né, que nem todos são obrigados a aplicar, até porque tem um percentual de 15% obrigatório do orçamento para aplicar, nem todo mundo vai no PAN, nem todo mundo precisa de uma policlínica ou de uma UBS. Tem gente que tem plano de saúde, né? Ele mesmo, também é uma coisa na educação, que é os 25% de receita que tem. Nem todo mundo
ter seu filho numa escola pública. Tem gente que tem na escola privada, então nem sabe da necessidade. Mas como é obrigado, você tem... Aquela receita tem que vir ali. E essa questão da falta de recursos, às vezes fica até imperceptível, às vezes, a população. Por exemplo, o atual prefeito arrecadou 15 milhões de IPVA. A lei não obriga que ele invista o dinheiro do IPVA na manutenção de rua, mas fica um contrassenso na cabeça do cidadão. Sim. Nós pagamos a leitura IPVA, é lógica, né? Pagamos IPVA para quê? Paguei IPVA para poder andar com o meu carro, né? Andar com o meu carro numa rua, sem buraco. E aí fica essa questão. É verdade. E a questão do orçamento, só para retomar o meu raciocínio, e aí é onde a zeladoria atende 100% do município. A saúde atende 60%, a educação pega lá 50% ou mais, 80%. Agora, a zeladoria é 100%. Aí aquele que tem plano de saúde, aquele que tem filho no ensino privado, ele também vai na rua. Então, e ele vê um buraco onde fura um pneu do carro, uma moto que cai, ele reprova, aí tá certo. Um poste apagado? Um não, né? Vários. Também, também. E outra coisa que a gente, a leitura que a gente faz, que às vezes a população não chega a fazer, 50%, a máquina administrativa é muito cara. Nós, no Brasil todo, gasta 50% do orçamento para pagar a máquina. É muito dinheiro. Custeio da folha de pagamento. Né? Folha de pagamento. Aí metade da receita já foi. Aí tem outra metade dos outros 50%. 25% vai para educação. 15% vai para saúde. 40%. Sobra quanto? 10%. 10% do orçamento você tem que... precatório? Tem que pagar o precatório, que já é mais ou menos 6%, que é lei também. Aí você tem que pôr zeladoria, educação, cultura, aí vai todas as secretarias, por isso que é esse perrengue. Bom, todo governo passa por isso. E esse também vai passar. Digamos que está na hora, passou da hora, aliás, dos candidatos, né, enquanto candidatos, pararem de vender o paraíso e entregar o inferno. Porque para entrar você... Não adianta você querer, nas campanhas, ilustrarem como imaginam o paraíso, né, e depois até a dificuldade. Fazer política é alguma coisa, fazer gestão é outra. Exatamente. E é totalmente... E os dois precisam caminhar junto. Claro. Quem não faz política com gestão, acontece o que acontece com os governos que são aprovados. Doutor, eu queria te perguntar, assim, por exemplo, como é que você está vendo essa questão no governo federal? Vários protestos, agora o PT está na oposição, né? O PT na oposição sabe mobilizar a militância. É um bom opositor, né? Sabe mobilizar a militância como ninguém, tem experiência, tem know-how para isso, tem os movimentos sociais ligados ao partido e tudo. E o clima de insatisfação com algumas medidas propostas pelo presidente da República, que é do PMDB, tem, logicamente, favorecido até essas manifestações. Eu queria te perguntar assim, teve golpe e a questão da reforma previdenciária e reforma trabalhista é um novo golpe, é um golpe no trabalhador? Só que queria te deixar essa pergunta para o segundo bloco, se me permitir. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, só que antes eu pedi para o Fábio colocar o jornal Assunto Cidade, a edição desta semana, Fábio. A edição dessa semana com uma matéria de destaque, são as mudanças no governo municipal, novas mudanças no governo municipal que vão alterar a formação da Câmara, alterar mais uma vez a formação da Câmara. Então, a matéria aí, uma entrevista com o secretário Gilberto Benzi sobre a questão do aeroporto, está ilegal, não está ilegal, as matérias aí principais, aí uma ilustração bonita da Nanda Stefani, que está expondo na Câmara. Pode passando, Fábio. Pulão Coquetel, com o noticiário político, sempre um olhar maroto aí do chargista André Albino, Babu. Pode passando, Fábio. Noticiário político, voto secreto que vai ser votado nessa terça-feira, está sendo votado nessa semana, a primeira votação. Ainda tem uma segunda que vai precisar votar também. Tem aí a notícia da Antonieta, que a gente estava debatendo aqui. A entrevista do Gilberto Benz, como eu falei, que está seguindo, fazendo o contrário, segundo o ex-vereador Gilberto Benz. Ao invés de começar a projeto do aeroporto tudo de novo, como todos os ex-prefeitos fizeram, ele está seguindo o projeto que já estava em andamento. Pode passando. O comandante da base aérea que comemora aí a nova fase nessa implantação do aeroporto. A coluna do Dr. Sócrates Músculos, o advogado mais antigo e mais atualizado de Guarujá. Pode passando. A coluna social, pode passando mais rapidinho, Fábio. Coluna social que você pode usar e abusar a qualquer momento. É só enviar a foto do seu aniversário, do seu casamento aí. Teremos o prazer enorme em colocar, não custa nada.
É um presente que o jornal faz aos seus leitores. Tem e-mail nosso aí, é só mandar. Aí são eventos oficiais, pessoal que mandou foto para o jornal. A coluna do Aldo Boaventura sobre empreendedorismo, a matéria que eu falei lá da mostra. Aí um assunto que nós vamos conversar aí com o Nilson daqui a pouco no segundo bloco, é o enterro dos deputados da região. O deputado Marcelo de Cassone, João Paulo Tavares Papa e Beto Mansur votaram a favor dessa reforma do presidente Michel Temer, que não agradou os sindicalistas. Pode ir passando, Fábio. A pesquisa sobre cesta básica da UNAEP, coluna do Maurício sobre rock e cerveja, pode ir passando. Uma reportagem sobre a preferência das mulheres pela cerveja. Todo mundo pensa que mulher gosta de vinho, mulher gosta mesmo de cerveja. Pode ir passando. O noticiário esportivo, o olhar do Coquinho, e a coluna Gol de Placa do Lucas Melo, e finalmente, na última página, a matéria especial aí sobre a Confederação de Associações de Moradores. O Jornal Assunto Cidade está no ar nas redes sociais toda sexta-feira à noite, e nas bancas e estabelecimentos comerciais, e aí distribuído aí pelas ruas de Guarujá e Vicente Carvalho, todo sábado pela manhã. O site está aí, nosso e-mail também é jornaldoguarujá.com@gmail.com.br. Então, toda hora o Fábio está colocando aí o nosso e-mail, à vontade aí para você usar e abusar do jornal. E o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, já volto já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Olá, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Nilton Leopoldino, presidente do PMDB de Guarujá. No primeiro bloco, o Nilton, esmiuçamos aqui, eu e o Nilton, sobre a questão da rejeição das contas da ex-prefeita por parte da Câmara Municipal de Guarujá. Todo mundo sabe que a ex-prefeita ficou 8 anos no governo. O Tribunal de Contas do Estado, que é formado por técnicos, contabilistas, advogados, especialistas em contas públicas, emitiram parecer favorável a essas contas. Só que a palavra final quem dá são as câmaras municipais. No ano passado, a ex-prefeita ainda era prefeita, teve aprovada as contas de 2009, mas agora que não é mais prefeita, não tem ninguém nem para abrir a porta, nem para servir o cafezinho. Todas as 3 contas que foram votadas agora esse ano já foram rejeitadas, inclusive com discursos inflamados lá com relação à sua gestão. A gente falou também aqui do término do governo, com várias dificuldades, que são as mesmas dificuldades enfrentadas pelo atual governo, como as palavras do Nilton Leopoldino, fazer campanha é uma coisa, fazer gestão é outra. Fazer política é uma coisa, gestão é outra. Fazer gestão é outra. A gente deixou no ar uma pergunta sobre toda essa relação aí entre a população do Brasil inteiro e o governo do PMDB, o governo do presidente Michel Temer, que sugere mudanças aí na legislação trabalhista e também na legislação previdenciária. Mudanças que vêm desagradando alguns setores da sociedade. A gente até brincou aí que agora o PT, na oposição, o PT sabe organizar a manifestação, sabe fazer. E aí tem havido assim
um descontentamento muito forte aí por parte da população. Como é que você tem visto isso, Nilton? Então, Valdir, você comentou o partido avalia logo isso? no começo, né? E é verdade, a gente vê muita rivalidade na mídia social. O negócio é raivoso. A política, os agentes políticos que debatem política, parece que usa só o coração e não a razão. Aonde vai o embate com as bandeiras lá, cada um querendo defender a sua. Houve um impeachment, né? O PMDB tinha um candidato, Michel Temer, junto com a presidente Dilma. Inclusive a gente ajudou a fazer a campanha dela aqui no Guarujá, até porque a gente tinha interesse em muitos projetos que a ex-prefeita estava em andamento, que estava para poder liberar verba do governo federal, que era um benefício para a cidade. A gente não via outra coisa, a gente via que as verbas viriam para fazer as obras, tanto é que está se fazendo agora do Morrinho, do centro lá do Morro do Maruf, que foram verbas que estavam para ser aprovadas, tanto estadual e federal. E agora está começando a vir da Avenida Brasil, da Cachoeirinha, que também, como retomou, estava parado lá na Praia de Pernambuco, a avenida principal, que vai Perequê, também já acabou. Então tinha muita coisa em andamento e a gente não poderia mudar aquele ciclo, né? E até porque nossa liderança maior, que era o Michel Temer, estava na chapa da presidente Dilma, que foi muito debatido também na época, que a metade do PMDB não queria que o Michel Temer continuasse lá como vice. Houve lá uma convenção, foi muito bem, foi disputado tipo assim, igual da eleição, 51 a 49. Você vê que a política veio numa rivalidade muito grande. Polarização. Então, mas mesmo assim, foi. O presidente foi eleito, né, como vice. O pessoal fala muito, o presidente não teve voto. Não teve, não. Todo mundo do PMDB votou por causa do Michel Temer. E o PMDB faz a diferença na eleição. Queira ou não queira, faz a diferença. Porque é um partido grande, é um partido que está em todos os municípios. Nós temos mais de 1.000 e poucos prefeitos eleitos, de 5.000 e poucas cidades, nós temos 1.000 e poucos prefeitos, vice-prefeitos. É o partido que tem mais prefeitos. Vereadores, temos mais de 7.000 vereadores. Então é um partido que tem voto, né? Tanto é que se ele não fosse apoiar a Dilma, se apoiasse o outro candidato que foi essa, com certeza o Aécio ganhava. Mas assim, foi feito a vitória do PT. Eles têm uma militância muito forte também, aguerrida, ganhou com louvor, mas aí houve o impeachment. Um ano e pouco antes do impeachment, o PMDB se reuniu na sua convenção nacional e aprovou um projeto chamado Uma Ponte para o Futuro, que aí depois foi até alvo de gozação do Aécio, falando que não era uma ponte, uma pinguela e tal, mas era um documento com 20 folhas, todos os diretórios recebeu, nós aqui no Guarujá recebemos, nós discutimos aquilo lá, né? Que era um modelo de gestão que já previa essas reformas. Que já previa essas reformas. Lógico que nós discutimos no partido, nem todo mundo achou que era bom, acharam que era, outro não era, como sempre é a grandeza do PMDB em discutir, nem todo assunto é unanimidade, que é o que está acontecendo hoje aí. Mas enfim, houve, que é um instrumento oficial, né, da Constituição, o impeachment houve e assumiu o vice, e o vice Temer. E ele agora está com enfrentamento, com coragem, muita coragem, está levando para o cidadão o que ele acha que é melhor para a economia, um crescimento e um aumento de emprego. Por isso, ele começou com a reforma dos gastos, né, que limitou por 20 anos, que o governo federal não podia mais produzir gasto assim, além do que se gasta já agora em 2017. 2017 vai ser um teto. Gastou tanto, daqui 20 anos não pode gastar mais do que se gastou. Para poder enxugar, porque senão você vai gastando, você vai chegar uma hora que vai ficar insuportável o tamanho da sua dívida. Alguma coisa seca, né? Então, na sua casa também é a mesma coisa, na minha casa, na sua, você recebe X e gasta mais do que recebe, uma hora você não vai deixar de pagar alguém, ou vai deixar de fazer aquilo que você vinha fazendo. Então, houve aí já esse pacto aí da reforma, que passou muito bem, até pela habilidade que o Michel tem na Câmara, porque ele já foi deputado várias vezes, já foi presidente, então ele conhece os gabinetes dos deputados. E agora, por último, passou a reforma trabalhista, que agora vai para o Senado, né? E a reforma do ensino também, que já teve um avanço, né?
e agora a reforma previdenciária que é a mais dura no sentido, porque assim, quando você coloca uma coisa que mexe com a sua vida, com o seu dia a dia, você se preocupa, isso é natural. E a população está preocupada. E o PT, que era um partido que já estava praticamente depois do mensalão, hoje nessa eleição eles já perderam cidade, elegeram menos gente do que na outra eleição. Então ele pegou aquilo ali como um trunfo para poder bater. E ele sabe fazer bem, usar as mídias, as redes sociais, os sindicatos, as confederações para bater na reforma. Ele não quer saber se a reforma vai ser boa ou não, ele quer saber que não tem que ter reforma. E a briga é essa aí. Como bandeira política. Como bandeira política. Então eles se agarraram, é a única chance que eles tinham para poder surgir aí para a próxima eleição de 2018, aquela bandeira da reforma. Não, nós somos contra. E foi taxativo, mas não é verdade. Você é um agente político, você não pode pensar só na sua bandeira política e ir para a rivalidade que nós conversamos aqui. Tem que ver a reforma, o que muda, se ele melhora. Eles não, eles partiram do ponto que não tem que haver reforma. Agora já estão admitindo um pouquinho. Já não, aqui melhorou, ali melhorou, que é o que o político tem que fazer. Ele tem que se debruçar sobre o projeto e deixar a emoção e usar a razão. E hoje a gente está vendo esse embate aí pelas mídias sociais, pelas TV, e está assim, está bem generalizado. O simples trabalhador, ou advogado, ou juiz, cada um tem uma ideia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas não é questão de gostar ou não gostar, é questão de precisar. Se você quer se aposentar, você tem que reformar, senão amanhã você não se aposenta mesmo. É verdade. Mas aí fica naquela briga territorial aí. Vai ser. Ô Nilton, eu gostaria, sempre falo, chegando no final do programa, sempre falo, gostaria de ter aqui uma hora ou mais para a gente ficar debatendo, conversando, mas infelizmente não é possível. Mas, em poucas palavras, rapidamente, você conseguiria definir assim, os planos do PMDB de Guarujá para 2018, 2020? Então, hoje eu vi uma frase que foi até engraçada. Está perto, mas está longe. E é verdade. A gente não tem como... Tem duas coisas que estão ainda... serve como impeditivo para a gente começar a tocar no assunto 2018. A gente vai participar da eleição? Vai, isso é um ponto já, né? Que o PMDB sempre participou das eleições e vai participar em 2018. De que forma? Primeiro nós temos que reformar nosso diretório, porque nossa gestão termina em agosto. Eu, como presidente, meu mandato e dos membros do diretório, que são em torno de 70 pessoas do diretório, termina o mandato, que é um mandato de 2 anos, então tem que reformar. Vai ter eleição, o próprio filiado que elege um novo diretório, e esse novo diretório elege um executivo e um presidente. Então nós vamos passar por esse momento ainda. Então por isso que a gente ainda está perto, mas está longe. Está perto, então, e outra coisa é a reforma política. A gente não consegue fazer nada sem saber qual vai ser o jogo. Né? Se vai ser o voto distrital, se vai ser proporcional, se vai ter recurso, que é o que está acabando com a política, é o recurso de campanha, que muita gente colocou os pés pelas mãos, né? E fez uma bandalheira danada, que a gente vê aí coisas erradas demais por causa do custo da campanha, que é um absurdo. Exatamente. Bom, de qualquer forma, está perto, mas está longe. Está perto, mas está longe. Não, João, então eu queria te agradecer muitíssimo. Obrigado. Tem alguma coisa que eu eventualmente não tenha perguntado, você queria falar, ou então uma simples mensagem de despedida ao telespectador? Eu agradeço, Valdir, eu fico sempre feliz, e sempre quando você me convidar, para mim é uma honra estar aqui, porque a gente tem essa proximidade aí, e o seu programa é muito, muito comentário. Vem aqui no outro dia, o pessoal, vi você lá. Obrigado. E eu quero agradecer esse espaço aí que você nos dá aí para a gente falar um pouco de política. Sempre à disposição. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. A gente vai terminar o assunto cidade aqui. Amanhã vamos voltar com uma nova edição, mas antes de terminar, vai ver uma mensagem da Câmara Municipal de Guarujá. Até logo a todos. O estímulo à transparência é um dos objetivos da moderna administração pública. A divulgação das ações de gestão, além de contribuir cada vez mais para a democracia, também reflete em ações de cidadania. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da Prefeitura. E agora, a Câmara está mais transparente e democrática. Para continuar seguindo este caminho, precisamos da sua participação.
Conheça algumas realizações que aconteceram só este ano. Diminuição de, em média, 25% dos valores de contratos e despesas. Informação do voto dos vereadores em cada projeto no site da Câmara. Transparência na utilização dos carros oficiais do Legislativo. Divulgação da estrutura financeira e material dos vereadores. Corte de custeio de viagens para representações e muito mais. É a Câmara de Guarujá trabalhando cada vez mais pela cidade e pelo cidadão. Aqui na Câmara de Guarujá é assim, com união e boa gestão, quem ganha é a população. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br.